Iniciamos, então, informando, mais uma vez, que as perguntas do painel, elas deverão ser feitas através do QR Code, que será projetado na tela aqui em LED, no momento oportuno, e elas serão realizadas dentro do tempo previsto, tá bom? Painel 6 do nosso 20º CONAFISCO e 9º ENAP, tem como tema o lançamento do livro Solidariedade Fiscal, desmistificando o nível de tributação e seu impacto no crescimento econômico. Em um momento em que o equilíbrio das contas públicas é a pauta central do nosso país, este painel lança a obra Solidariedade Fiscal, reunindo a experiência de especialistas na área. Os autores, Pedro Humberto Bruno, Cláudia Cesari e Alexandre Cialdini, apresentam uma análise técnica e baseada em evidências que desafiam os mitos e o senso comum sobre a carga tributária brasileira. O debate demonstrará como um sistema fiscal progressivo e bem estruturado é, na verdade, um instrumento indispensável para financiar políticas públicas, reduzir desigualdades e fomentar, assim, um crescimento econômico sustentável. Convidamos, então, o nosso mediador para este painel, o senhor Charles Alcântara, ele que é presidente do Sindifisco do Pará e ex-presidente da FENAFISCO. Convidamos também o painelista, o senhor André Horta Mello. André Horta é mestre em filosofia, é bacharel em administração, em direito e também em filosofia. É diretor do Comitê Nacional dos Secretários de Fazenda dos Estados, foi presidente do CONCEFAZ, secretário de Tributação do Estado do Rio Grande do Norte e coordenador dos secretários de Fazenda no Conselho Nacional de Política Fazendária. É auditor fiscal do Estado do RN e, atualmente, ele está cedido à Cefaz do Piauí. Ele também é autor de outros livros, né? Os demais assuntos da reforma tributária ou deformas tributárias, desigualdades, degeneração assimétrica do federalismo e a obstacularização do crescimento econômico. Imposto é coisa de pobre. Os estados na crise do federalismo fiscal brasileiro. Parabéns, então, aí, todo esse currículo, esses livros lançados. E agora passo a palavra ao nosso mediador, o senhor Charles. Bom dia a todos e todas. Bom dia, André, amigo. O André é auditor fiscal do Rio Grande do Norte, cedido à Cefaz Piauí, mas é sergipano, ou seja, um cidadão do mundo, né, o André? E um parceiro de longa data, trabalhamos juntos na reforma tributária solidária, né? Projeto extraordinário. André, e demais, o André terá 30 minutos para brindar vocês, né, com uma reflexão importante sobre o que eu lembrava há pouco, André, mais cedo, que veio do André essa ideia de solidariedade, trazer esse novo léxico para a discussão da tributação brasileira, né, tirar essa coisa da carga, do peso, do fardo e trazer mais o elemento da solidariedade. Então, é dele, portanto, ele foi o inspirador da reforma tributária solidária, tal como a conhecemos, né? E a solidariedade, vocês vão perceber, está no livro, né? Está na capa do livro, né? No título do livro. Então, André, com muita alegria que a gente te recebe para te escutar por 30 minutos, tá bom? Alô, alô? Bom dia a todos. Eu vou fazer sentado aqui, tá? Vocês estão me pagando muito pouco hoje, filhos. Não vou ficar em pé, não. Em primeiro lugar, prazer estar em casa, jogar em casa aqui hoje novamente. Sempre, CONAFISCO sempre tem essa gentileza de estar me convidando para participar, para poder debater com os senhores. E hoje a gente traz são 30 minutos só, eu vou me poupar aqui das entradas mais longas, dos agradecimentos mais longos. Primeiro, mas eu preciso, pelo menos, destacar
já que o Charles fez essa Inconfidência, eu ganhei a liberdade de fazer também. Eu quero destacar que ontem tive a honra e o prazer de participar do lançamento do PL do Imposto de Renda lá no Palácio Planalto, né? Finalmente, uma boa intervenção com alguma modesta, não tenho dúvida, né? Uma modesta progressividade, mas tem uma progressividade. Mexemos no painel de controle, Charles, do Imposto sobre Lucros e Dividendos, né? Vamos ter aí uma parte que vai ser cobrada na fonte, depois faz o ajuste no ano seguinte para poder ter o tal do imposto mínimo. É pouco, né? É injusto com o trabalhador, né? Vão pagar 10, a gente paga 27,5, mas isso é um começo. O pior era 0, né? E agora mexemos, agora é só mexer no painel de controle. Uma coisa é você quebrar isso, né? Eles não pagavam nada e passar a pagar. A outra coisa é dizer, olha, vocês estão pagando e tem gente que pega 27,5, isso não é justo e vamos mexer. Então, isso já nos dá um fôlego para o segundo momento. E ontem o Lula, voltando a repetir o slogan do pobre no orçamento e rico no imposto de renda, que agora o rico, uma parte da riqueza entra no imposto de renda. Isso aqui eu vou fazer em confidência também, porque o Charles fez comigo, que, não sei se vocês sabem, que esse slogan tão bacana é do Charles. O Charles estava à discussão na Fundação Perseu Abramo e o Lula absorveu isso aí, porque, de fato, é um slogan muito bom, um slogan muito inteligente, com umas coisas que o Charles faz. Então, parabéns, Charles, pelo seu projeto que foi aprovado ontem. Meu amigo de tantos anos, toda hora eu estou numa mesa com o Charles, que gentilmente sempre está convidando para poder a gente discutir isso aqui, e vamos sempre, a vida inteira, discutir, né, Charles? Porque eu tenho uma convergência muito grande com as suas plataformas políticas. Então, para mim, é sempre, cada vez que você me convida para qualquer coisa, é uma honra muito grande, porque você sabe da aderência que eu tenho às suas plataformas. Quero parabenizar, não sei se já pode, não sei se é indiscrição, a nova diretoria da FENAFISC, a chapa única pode, né? O Francelino e o Pedro, meus amigos, que dê tudo certo, vamos fortalecer a carreira fiscal, né? Que tenha uma excelente posse, que tenha um excelente mandato. Ontem peguei avião com o Mineiro é um deputado daqui do Rio Grande do Norte, né? Ele estava me dizendo que talvez, inclusive, viesse para cá, para a posse, e que dê tudo certo, que tudo funcione. Mas vamos dar liberdade de só soltar o reloginho agora, viu, Charles? Esse livro, Solidariedade Fiscal, que é uma honra muito grande do Concerfaz estar lançando. Nós já lançamos um outro sobre federalismo fiscal, é um outro assunto fundamental, né, que é um assunto que é um vácuo no debate público brasileiro, o federalismo. E conversava com o nosso amigo Fabrício Augusto, né? Ele falou, eu acho que se você pegar o pessoal do federalismo aqui, cabe numa Kombi tranquilamente, né, do brasileiro. Antigamente todo mundo discutia isso, hoje não tem. Fabrício, Lopreato, né, e mais uns 3. Mas agora estamos conversando sobre arrecadação tributária. A arrecadação tributária é o Adriano está aqui, a Eliane, né? É um assunto do pessoal da educação fiscal, né? Lidar com esse tipo de informação, mas isso precisa transcender, inclusive, as próprias carteiras da educação fiscal. Isso precisa vir e precisa circular no debate público, Eliane, mais amplo do que simplesmente a educação fiscal. Tem que ser a educação fiscal, evidentemente, né, para formar jovens, crianças, para poder formar cidadãos com a clareza dos dados, né, porque o que circula é uma vontade econômica. Uma vontade econômica é transformado em fatos sem base, fatos sem evidências, e isso aí é o que todo mundo adota, porque a gente não pode estar aqui pesquisando tudo, todo dia, toda hora. Então, o que chega no jornal é o que a gente pode lidar com a nossa realidade. Então, solidariedade fiscal enfrenta, principalmente, esse é o assunto principal, Charles, enfrenta um ciclo ideológico sobre a arrecadação tributária brasileira. É isso. Então, o ponto central é ideologia. O ponto central é frases. Celso, como é que você está? Tudo bem? É a delegação
gaúcha toda aí, bacana. Prazer falar contigo. Então, tudo isso que é contaminado, eu queria conversar rapidamente com vocês. No final aqui vai ter um QR Code do livro, para quem ficar interessado pelo assunto. E a gente tentou trazer, mas não foi possível, né? Colocar uma banquinha aqui do livro, mas não foi possível. Mas está aí, está na internet. Não vão para aquela grande vendedora, por favor, né? Não vão para aquela grande vendedora de livros, aquele grande site que vende livros, compre no estante virtual, que tem livreiros brasileiros ali, inclusive, eu acho que às vezes o preço até melhor. Ou, preferencialmente, na editora Contracorrente, que nos abraçou e encampou esse nosso projeto, essa nossa pesquisa da solidariedade fiscal. Então, começando, eu não estou com passador, mas se puder passar aí, vamos passar daí, né? Então, primeiro slide, por favor. Então, em relação à área fiscal, vamos conversar aqui sobre receitas públicas e será seguido de despesa pública. Esse livro, o que é? Esse livro é uma análise comparativa internacional da arrecadação tributária dos países. Por quê? Porque toda impressão que se cria, inclusive impressões nossas, de auditores, quando a gente compara países e o costume que a gente tem que falar sobre regressividade, tudo isso tem uma peculiaridade que nos escapa. Somente uma pesquisa que realmente pode nos trazer clareza sobre qual é o tamanho, qual é a importância e quais são as relações que a arrecadação tributária tem com diversos índices econômicos e sociais. Então, primeira parte que eu queria conversar aqui é sobre receita pública. Se quiser, pode até pular para o terceiro slide. Porque o primeiro é só receita pública. Pequenas considerações sobre receita pública. Só isso já é uma novidade, e só isso a gente sabe que a gente não tem costume de ficar vendo nos jornais, né? Qual é o tamanho do Estado? A gente vê dificuldade, a gente ouve muito sobre o Estado mínimo, né? Mas não ouve nada sobre os estados máximos, por assim dizer, os estados maiores, né? O que é que caracteriza o tamanho do Estado? Veja que é uma característica de saída que as economias mais desenvolvidas ela tem um Estado maior, né? A arrecadação tributária é mais consistente do que a arrecadação tributária de países menores. Isso de saída. É incrível a completa coincidência de todos os continentes e dos grupos que a nossa pesquisa reuniu. Nossa pesquisa reuniu, são 196 países na ONU, a gente fez a pesquisa com 124 países, é bastante alargada a pesquisa do Solidariedade. Então, de saída é isso. Se você mora num país onde o Estado é maior, se você mora num país que tem mais arrecadação tributária, países de estados maiores, então você provavelmente mora num país que tem um IDH maior, que é mais desenvolvido. Se você mora num país onde é mais Estado mínimo, né, 6% Nigéria, por exemplo, estou falando aqui de um extremo, né, então são países menos desenvolvidos. Então, o desenvolvimento se relaciona diretamente com a arrecadação tributária de um país. Isso é um dado, inclusive, se a gente for pensar no debate público, é quase que valorativo, né? Existe um certo valor e uma certa impressão que se eu reduzir a arrecadação tributária, o país vai ficar mais desenvolvido. Quando o espaço amostral lhe mostra exatamente o contrário. Segundo, a arrecadação tributária sobre o PIB. Se chama isso, no debate público, infelizmente, de carga tributária. Se usa um nome pejorativo para isso. Eu queria acabar essa palestra aqui com falar sobre intervenção na linguagem. No léxico, como tu lembrou hoje, Charles, queria falar sobre o léxico. Extremamente importante o léxico. O Brasil tem a 29ª arrecadação do mundo sobre o PIB, tá? Mas
a arrecadação per capita brasileira é a 53ª. Isso é importante, isso é muito importante. Por quê? Porque a desigualdade dos países da periferia, porque, falando aqui na lógica sociológica, né, relação centro-periferia, clássico da sociologia. Então, os países periféricos, eles têm uma desigualdade maior. A comparação da arrecadação tributária com o PIB é uma comparação que foi criada no centro europeu, foi criada, assim, é utilizada em países onde a desigualdade é pequena. Então, isso serve para alguma coisa, serve para medir, e isso não dá distorção entre eles. Mas, para a gente, isso é complicado. Veja que se você coloca França, Bélgica, Suécia, Finlândia e Holanda, né? E aqui o percentual de arrecadação sobre o PIB deles, né? A França 45, o Brasil 30, o Brasil está mais ou menos ali, né? 30, é próximo, né? O Brasil é mais próximo, inclusive, das médias de países mais desenvolvidos do que menos desenvolvidos. A arrecadação tributária sobre o PIB. Vamos pegar agora esses mesmos países e vamos comparar esse mesmo grupo com a arrecadação tributária per capita. Veja que todo mundo fica no lugar ali. Não tem muita diferença. Então, você usar... Pedro, parabéns pela sua vice-presidência. Estava saudando vocês, viu? A chapa hoje, né? Porque eu vou em sequência de reunião, mas eu desejo uma excelente chapa para vocês, viu? Prazer ter... Estou por aqui. Essa segunda apresentação que eu estou fazendo no Estado. Quero dizer que o Pedro me trouxe aqui ano passado para poder... já tinha nem lançado o livro ainda, mas a gente fez o primeiro lançamento padrão. Foi o test drive. Foi. Espero que esteja funcionando hoje, Pedro, porque a gente já testou por lá. Veja que, quando você compara esses mesmos países sobre o PIB e coloca o PIB per capita, o Brasil dissona da comparação. Veja que essa regra do PIB é uma regra que superdimensiona a impressão social sobre a nossa arrecadação. A nossa arrecadação ela é muito menor do que esses países. Você quer um exemplo rápido, já que você falou aqui antes da nossa conversa, Charles? O Canadá. Ano passado, o Brasil estava com a 9ª economia do mundo. Como teve uma perda cambial, teve crescimento, mas como teve uma perda cambial, na perda cambial, passamos de 9º para 10º. E o Canadá passou de 10º para 9º. Sabe qual é a arrecadação sobre o PIB do Canadá? 32,4%. É praticamente a mesma que o Brasil. Olha, tem a mesma arrecadação, tem o mesmo PIB. A mesma arrecadação sobre o mesmo PIB significa que o Canadá tem a mesma quantidade de recursos que o Brasil tem. O Canadá utiliza, para poder montar aquele país, a mesma quantidade que o Brasil tem. E aí, como é que o Canadá ficou com o IDH daquela forma e a gente está dessa forma? O que é que tem de diferença entre os dois? A população, evidentemente, não é? O Canadá tem 40 milhões de habitantes. É 20% da população do Brasil. 20% da população do Brasil. Você imagine que eles investem por cidadão em estrada, hospital, escola, garantia de aposentadoria, inferno. Tudo que é serviço público, eles investem 5 vezes mais do que o Brasil. Então, a primeira questão daqui, que queria deixar claro para vocês, se ficar só essa já está importante, a régua do PIB é péssima para país periférico. A régua do PIB é uma régua criada por países desenvolvidos para eles conversarem entre eles. Não serve para nós. Se você fizer, você vai ver isso da despesa, né? Olha, o Brasil tem a mesma despesa com a educação do que a OCDE. É o mesmo nível de despesa de educação em relação ao PIB. É a OCDE. E aí, o que a OCDE faz? A OCDE manda uma carta para o Congresso Brasileiro que precisa alterar a legislação para aumentar o gasto por aluno no Brasil. O que é isso, essa contradição?
Né? A gente está igual a eles estão pedindo para aumentar, que é muito baixo o gasto brasileiro. Por quê? Porque o gasto per capita brasileiro é ridículo em educação. É baixíssimo. Então, não adianta você ficar pegando o PIB. Quem pega PIB para comparar, às vezes eu aceito isso, né? Às vezes é ignorância mesmo, né? Mas quem é técnico, quem está lidando com isso, quando vê alguém utilizando, você já sabe que, se for um outro técnico lá que entenda da matéria, você já sabe que é um uso político aquilo ali. Né? Se você quiser depor contra a educação, você usa o PIB. Né? Se você for a favor da educação, você vai usar o per capita, porque é mais realista. Né? Mas o PIB é uma distorção. Então, essa é a primeira questão. Segunda questão aqui é a proporção que nós temos em relação a esses países, que é uma discussão importante também. Aqui está o número de baixo aí, o que é pega os dois últimos grupos aí, tá? E as barras que estão em azul, dos dois últimos grupos, né? OCDE e Brasil. Note que o número de cima, 44 e 33, são o percentual sobre a arrecadação geral, total que o país tem, né? Os indiretos do Brasil representam 44% da arrecadação total e, na OCDE, a média é 33% da arrecadação total. Em relação ao PIB, é 14% a do Brasil e 11% da OCDE. Então, se a gente for colocar per capita, o argumento vai extremar. Né? Mas só daqui, só de saída sobre o PIB, vocês vejam que nós temos uma participação maior e a gente costuma dizer que a grande questão da diferença brasileira é cobrar mais tributo indireto. É um problema isso. Precisamos enfrentar, precisamos reduzir os indiretos e aumentar os diretos. Isso é verdade. Mas não é verdade na proporção que nós pensamos. Por quê? Vistos os indiretos, vamos ver agora o principal imposto direto, que é o imposto de renda. Né? Os impostos patrimoniais não têm um apelo fiscal que tem o imposto da renda, sobre a renda. Então, dos indiretos, dos impostos diretos, a renda é o principal. Em relação à arrecadação da renda do Brasil, nós temos, na pessoa jurídica, uma questão para a gente discutir. Veja que não temos, né? Veja que OCDE é 2,9% do PIB e o Brasil arrecada 2,8% do PIB e os outros países mais ou menos por aí. Então, a arrecadação direta do imposto de renda pessoa jurídica não é uma questão. Né? A nossa arrecadação é mais ou menos próxima desses demais países. Agora, vamos ver a arrecadação da pessoa física. Veja que, no primeiro grupo, do lado esquerdo de vocês, os dois últimos grupos aí, OCDE e Brasil. Veja que a OCDE arrecada, em média, tá? Você pegar a Dinamarca, é um estouro isso, mas, em média, 8,4% do PIB ele retira do imposto de renda pessoa física. Esse que nós alteramos ontem, no Brasil. O Brasil tira apenas 3% sobre o PIB de sua arrecadação da pessoa física. 8,4%, Charles, é quase o triplo. Eles tiram quase o triplo. Isso aí significa 5,4% do PIB. Você note que a nossa diferença dos indiretos lá que eu falei era 3% do PIB a mais que a gente cobra. Mas veja que a grande distorção nossa está no pessoa física. Nós cobramos quase 6% a menos de imposto de renda. Isso é uma diferença bilionária. Lá você está falando lá de 300 bilhões que cobramos a mais naquela fonte. Aqui, a gente está falando de 650 bilhões que cobramos a menos nessa fonte. Então, veja que a regressividade brasileira, Charles, é muito mais uma questão de falta de imposto de renda, inclusive, do que dos indiretos, em termos matemáticos e em termos econômicos. Né? Veja que não é tanto o tamanho do indireto. Né? O nosso direto é que é ridiculamente baixo. Justamente o imposto que incide sobre o mais rico, justamente o imposto que reduz desigualdade, justamente o imposto que tem um efeito multiplicador sobre a economia, porque você cobra no andar de cima e investe no andar de baixo. Quando você investe no andar de baixo, o que acontece? Efeito multiplicador
PIB aumenta. Com um alargamento do imposto de renda pessoa física, há possibilidade, inclusive, de redução da taxa de solidariedade fiscal do país. Taxa de solidariedade fiscal é um nome que a gente propõe para a carga tributária, né, para não ficar usando esse nome. Então, até a carga cai, entendeu? Por que cai? Porque você começa a cobrar, fica constante, o PIB aumenta, a carga é a arrecadação sobre PIB. Quando você alarga o PIB, o denominador aumenta, a proporção cai. Então, inclusive, é um tributo que tem a capacidade de reduzir essas taxas comparativas que normalmente se usam. Então, é importantíssimo essa intervenção que houve no Brasil ontem no imposto de renda. Foi o começo, foi modesto, né? Mas é um começo muito importante, algo de se comemorar realmente no Brasil, é a gente fechar essa arrecadação, fechar esse assunto sobre essa arrecadação sobre pessoa física, né? Mas aí vem as próximas discussões. Aqui, dividendo, eu vou pular isso. Todo mundo sabe aqui que a gente não cobra dividendo, que a gente passou a cobrar dividendo. Eu vou pular essa parte. Quando a gente conversa sobre isso, você falou, ok, você precisa mais, mas se você começa a arrecadar melhor, ou pelo menos parecido com esses países mais desenvolvidos, isso é mais imposto, né? E se é mais imposto, isso vai atrapalhar os negócios. Isso vai terminar travando a nossa economia, porque os tributos, sabe como é, né? Não ajudam muito a economia, isso vai travar a economia. Isso é uma inverdade e um absurdo que não tem nenhuma aderência com a realidade. São várias modalidades aqui, eu não vou mostrar todos, não, senão você não compra o livro. Mas tem várias modalidades de comparação que você pode fazer, por exemplo, com a quantidade de democracia de um país. Mas vamos pegar aqui desenvolvimento, né? Qual é a relação que existe entre a arrecadação tributária per capita de um país e o IDH dele, e o desenvolvimento dele? Olha, isso aqui é uma regressão linear, vocês estão vendo pequenininho aí, R2 igual a 0,9349. A regressão linear é de 94% de aderência. Em 94% dos casos, se você tem mais recurso, você tem mais IDH. Se você tem menos recurso, você tem menos IDH. O desenvolvimento, isso não é nem uma correlação, uns autores até brincou, isso é uma causalidade, né? Isso não é nem correlação. Quando o cara faz, não, mas se a gente reduzir imposto, a gente pode ter um pouquinho mais de desenvolvimento. Isso é absolutamente contra os fatos, né? Os fatos dizem exatamente o contrário. Você tendo mais arrecadação, é assim que você vai ter mais desenvolvimento. E isso é intuitivo, né? Como é que você mede DH? Quantidade de educação, quantidade de, né, saúde. Né? Você vai pegando esses índices. Esses índices você só consegue melhorar com um bom serviço público. E um bom serviço só pode acontecer se você tiver financiamento. Então, essa relação ela é absolutamente direta entre a questão do recurso e a do desenvolvimento de um país. O livro é grande, eu preciso fazer uma muito geral, não posso entrar em muito detalhe aqui, mas eu queria falar um pouco também sobre despesa pública, já que está tendo reforma administrativa e tudo, né? Então, o livro também se preocupa com a parte da despesa pública. O Brasil tem uma... O que a gente ouve? O Brasil tem uma máquina pesada. É preciso reduzir a máquina para poder o Brasil poder respirar. Esse é o discurso predominante. Nós temos uma máquina pesada. Então, a melhor coisa para essas afirmações que estão aí voando no espaço, voando nos jornais, a melhor coisa é, quais são os números disso? A gente pegou os números de uma pesquisa. Os números são próprios aqui, evidentemente, né? Mas eu vou trazer para vocês aqui, adicionalmente, os números de uma pesquisa, para não dizer que foi a gente que fez, mas os números de uma pesquisa do Banco Mundial, essa entidade comunista aqui. O Banco Mundial fez uma pesquisa sobre o tamanho do funcionalismo brasileiro.
tamanho e a remuneração, né? Chamado Gestão de Pessoas e Folha de Pagamento do Setor Público Brasileiro. Pesquisa do Banco Mundial, dezembro de 2018, eu vi tomar ciência em 2019 sobre isso aqui. Veja a relação de servidores públicos no Brasil e da OCDE. O Brasil tem 5,6% de servidores públicos. A OCDE tem 9,5% de servidores públicos. Eu vou aproximar para cima e para baixo. A gente está mais perto da metade do que outra coisa, né? Veja, nós temos um tamanho de máquina muito menor do que os países mais desenvolvidos. Eu tive a honra de ser secretário desse Estado, e eu me lembro que a gente... Bom, esse assunto o Pedro sabe muito melhor do que eu. Que a gente conversava sempre em reunião sobre os pedidos das secretarias. Segurança, faltando policial. Quanto o índice? 3 mil. Saúde, tantos. Todas as áreas reclamando, falando de suas carências, né? E é incrível você ficar vendo por dentro, Pedro, o Estado e ficar vendo o discurso que circula, né? É incrível como a precariedade nossa consegue circular no debate público como se fosse excesso, né? Nós somos precários em relação ao resto do mundo. Mas o debate público, sem citar nada, né? Dados que eu tirei da minha cabeça, diz que é grande, que é maior, que é... Nós temos problemas por precariedade. E isso funciona, circula como é preciso reduzir a máquina. Mas como reduzir a máquina? Se os exemplos de países mais desenvolvidos são justamente a máquina menor. Estou pegando aqui uma média da OCDE. Você pegar... toda hora Dinamarca citando, né? Você pega Dinamarca, dá 30%, pô, de servidores públicos, 30%. Veja, a gente tem um enfrentamento aqui que é esse enfrentamento ideológico, que é, vou aqui citar, ideologia alemã, clássico 1850, né? Pensamento dominante de uma época, o pensamento da classe dominante. E a classe dominante constrói a realidade segundo sua vontade. Constrói, passa, ninguém tem tempo de estar checando isso aí, e aí todo mundo absorve e todo mundo passa a lidar isso aí como se fosse uma verdade. O que é que nós precisamos? Precisamos de pesquisa, precisamos de luz, clareza, para poder dizer, não, o número é esse. E esses números, Celso, tem que andar no celular como se fosse um chaveirinho, para quando vier a discussão no bar, dizer, não é esse, não. Deixa eu ver o número, eu tenho aqui rapidinho. Está tudo consolidado, inclusive, essa apresentação está disponibilizada aqui. Isso a gente tem que dar de chaveirinho, porque isso nos derruba rápido. Isso a conversa fica doentia rapidamente, né, para ir para lugar nenhum. Então, veja essa questão do tamanho. Mas, ok, nós temos isso, nós temos menos servidores, mas aqui paga demais, né? Aqui a gente tem um peso de folha salarial muito grande. Olha o problema da folha salarial brasileira, olha a questão, olha a análise, né? 12% é federal, 31% estadual e 57% municipal. Hoje, o serviço público é basicamente municipal. Os estados, aí pesquisa do Concefaz, a primeira pesquisa do Concefaz publicada em livro, a gente tem, sei lá, 20 pesquisas, mas tem uma publicada em livro, tem o federalismo. Se vocês virem do federalismo, vocês vão ver que o serviço público brasileiro era um serviço público estadual até os anos 2000. 2000 os municípios empataram. E depois disso, os municípios foram crescendo e hoje é o dobro do serviço público. Por que isso? Porque os recursos dos estados foram caindo, os recursos foram diminuindo e o serviço público começou a tomar essa feição municipal, né? Perdeu a oportunidade de regionalizar, de planejar no espaço geográfico imenso brasileiro essa oferta, né? Então, isso é uma das lutas do Concefaz, né? Voltar à posição dos estados, hoje os estados arrecadam igual aos municípios praticamente, voltar à posição dos estados que tínhamos antes, porque nós perdemos receita comparativamente, mas isso é outro assunto, isso é outra pauta. Bom, aqui eu acabei de falar, né, sobre quantos municípios passam dos estados, e aqui vamos falar de prêmio.
Eu tenho que enxugar um pouquinho, senão o tempo não respeita o tempo. Vamos falar de prêmio, vamos falar de quantidade de que se paga ao servidor. Eu não sei se vocês já ouviram falar de algo chamado prêmio de salários. Prêmio de salário é o seguinte: no mundo todo, o servidor público ganha, em média, mais do que a área privada. Esse gap, essa diferença de média salarial que o público ganha mais do que o privado, chama-se prêmio. Então, a pesquisa do World Bank, a gente também tem isso, tá? A pesquisa do World Bank traz a média de prêmio salarial que os estados têm. Na União, de fato, 96% dos servidores, os servidores recebem 96% de prêmio salarial. É um prêmio salarial alto. Por quê? Porque a União tem um quadro pequeno e a União não tem chão de fábrica. A União é procuradores, não sei o quê. Então, a União tem essa distorção. Mas a União representa 12% do funcionalismo brasileiro. Vamos falar dos 88%, que é realmente o funcionalismo brasileiro, os 88%. O prêmio salarial estadual brasileiro é de 16%. Ou seja, na média, em relação ao privado, se paga de prêmio, no Brasil, nos estados, 16%. No municipal, que é a grande massa, né, de servidores, não existe prêmio. No municipal, a faixa salarial são iguais à área privada. Isso dá que o Brasil tem, em média, 8% de prêmio salarial. Qual é a média dos países? 21%. Então, mais uma vez, se em número nós temos menos servidores, em salário nós ficamos abaixo da média mundial também. Eu estou falando da média. Se a gente for falar de grandes salários de serviço público, bom, aí cairíamos muito mais, né? Mas, na média, estamos menores. Então, sobre nenhuma perspectiva, o quadro administrativo brasileiro está superdimensionado, nem em relação a salário, isso é pesquisa do Banco Mundial, tá? Nem em relação à quantidade. Aí, a nossa pergunta aqui é, por que isso? Por que é que, podendo circular a informação correta, por que é que só circula a informação errada? Todo mundo sabe aqui por quê? Por causa de interesse, né? Há interesse em, de fato, de que se concentre renda, de que os lucros fiquem estimados. Isso é um processo do nosso sistema. Então, como é que a gente pode se comportar e o que é que a gente pode levar para melhorar a situação brasileira? Várias coisas se pode fazer. Uma delas, modestamente, estamos fazendo aqui hoje, né? Que é melhorar a qualidade do debate público. É circular o debate público com números que nos permitam conversar. E o debate público é muito dependente. Você usou a palavra do léxico aqui, antes de começar, Charles, quero voltar. O léxico é muito importante, porque tem uma corrente filosófica que vocês estão vivendo hoje, que, digamos que estamos convivendo com o pós-modernismo, né? Que diz que palavras elas não representam o mundo. As palavras elas criam mundos, porque a linguagem é a forma de como nós pensamos. Tem um livro muito bom do linguista chamado Não Pense no Elefante. Porque quando você diz não pense no elefante, é impossível você não pensar no elefante, porque é determinante que toda intervenção política, em todas as suas faixas, seja também uma intervenção léxica. Porque as palavras, às vezes, elas cerceiam o discurso e não permitem que a gente chegue onde está. Veja que diversas evoluções, a gente podia falar aqui de inúmeras hoje, né? A gente não fez, e já se tentou fazer em outros países, né? Imposto. Né? O nascimento da cobrança do tributo é o imposto. Era um tributo que se pagava aos exércitos que ganhavam as guerras, né?
A população pagava um tributo como prêmio, como imposto, quando você conquistava um país e você impunha aquela população que pagasse rendimentos, riquezas para a metrópole, para quem tenha vencido a guerra, né? Assim, veja que até os nomes mais básicos, a gente não evoluiu isso. Sempre não, se tentou evoluir, porque a luta sistemática é difícil, meu amigo, né? Quando o reinado acaba, tem a Revolução Francesa, no ano seguinte à Revolução Francesa, eles mudaram o nome de imposto para contribuição. Porque uma coisa era você estar colaborando para o rei, para a nobreza, para o que seja, né? Para outro país, para o que seja. Mas quando você mudou o regime agora é democrático. E agora o que é o tributo que se paga? É uma espécie de cooperação, é como se você estivesse numa aldeia, e na aldeia cada indígena faz uma tarefa, né, para ajudar a sociedade. Então, o tributo é uma forma de monetizar essa aldeia. É uma forma de agora não trabalhamos para um rei, agora não trabalhamos para outro país, a gente trabalha para a gente mesmo, é só a gente mesmo. Então, vamos trabalhar todos juntos e vamos cooperar. Então, o tributo é uma forma de cooperar. Então, essa cooperação, o nome disso é contribuição. Cada um dá uma contribuição para a sociedade andar. Contribuição para a sociedade e para a gente mesmo. Porque a contribuição vai criar uma estrada para mim, vai criar uma escola pública para mim, né? Vai criar uma vacina no posto de saúde para mim. Então, tudo isso é uma contribuição, isso é uma cooperação. Então, até esses nomes estão errados. Mas, não vou me alargar, vamos para a arrecadação tributária. Como é que você mede a arrecadação tributária? Carga tributária. Carga, pô. Negócio que você bota nas costas de burro. Um nome pejorativo. Por que esse nome? Por que é que quem é contra consegue dar nome às coisas? Se você tem uma arrecadação tributária per capita maior, você tem um desenvolvimento maior. Aí, um fator de ser mais desenvolvido, aí como é que você vai chamar esse fator? O fator de você mais desenvolvido, vamos chamar de carga. O que é isso? Assim? Por que o nome? Não faz nem sentido isso. Então, por isso que o livro está também propondo que a gente chame de a taxa de solidariedade fiscal, né? Países que têm uma solidariedade fiscal maior têm mais desenvolvimento. Países de solidariedade fiscal menor têm menos desenvolvimento. Solidariedade no sentido jurídico, não no sentido de fazer bondade, tá? Não é aqui uma bondade, é jurídico, porque, vocês sabem, solidariedade tributária, né? Você obriga todos os devedores a uma dívida, né? Na solidariedade fiscal, estamos falando da obrigação que todos os cidadãos têm de trabalhar na sua comunidade, pela sua comunidade. O homem é um animal social, né? Nós temos que trabalhar pela comunidade. Então, essa solidariedade é essa obrigação que todos nós temos, nesse caso, que é materializada como pagar tributo. Não? Então, essa é uma intervenção no léxico. E isso é importante. Isso se faz o tempo inteiro. Lá em filosofia, é um assunto surrado, mas eu fiquei pensando como é que eu vou conversar com outros públicos que não sejam da área, né? Precisa lembrar de outras, de que isso acontece o tempo inteiro. Quando a gente era pequeno, como é que se chamava esse osso? Vocês lembram? Rótula. A gente chamava de rótula. Sabe o que é rótula? É rodinha em latim, né? Porque se chamava da rodinha que você tem aqui. Só que o formato disso aqui não é uma rodinha. A rodinha tem um buraco no meio. Então, a área da medicina viu que, tecnicamente, era uma agressão chamar um osso pela forma que ele não tem. Então, aí passamos a chamar hoje de patela, que vem de pratinho, em latim, porque ela é um formato de um pratinho. Então, o léxico ele evolui tecnicamente, né? O léxico evolui politicamente para emancipar. Por exemplo, 19, a música do Dia do Índio, né? Todo dia era dia de índio. Chamava de índio. O índio vem de Índia. É um descaso com a geografia, com chamar um povo de outro. Como é que esse engano ficou? Hoje chamamos de indígena, que não tem nada a ver com índio. Indígena vem do latim de indógenos, né? Do povo de dentro, povo originário. Então, hoje, nós chamamos de povos indígenas, né? Povos originários. Então, indígena e não índio. Então, o léxico precisa evoluir para poder conferir força política e para poder conferir força técnica. Porque isso é técnico. Né? Você tem mais desenvolvimento. Se você tem mais solidariedade fiscal, você tem mais desenvolvimento, isso é técnico. É uma questão técnica. E a outra é antitécnica. É uma denominação antitécnica. A gente precisa brigar com isso aqui, porque o interesse aqui é nosso, como sociedade.
E por isso essa importância do técnico. Estourou meu tempo, eu vou ser bastante respeitoso com o tempo aqui. Muito obrigado, viu? Que honra hoje estar aqui com vocês e que prazer. Tony, obrigado, André, muitíssimo obrigado. Não chegou aqui ainda para mim, devem ter feito perguntas pelo QR Code, imagino, né? E a gente fala. Enquanto isso, eu aproveito, André, para dizer o seguinte, ó, pessoal, e até por os que foram chegando ao longo da fala do André. Ele fala muito resumidamente, muito brevemente, dessa obra, Solidariedade Fiscal, um livro lançado pelo Concefaz, que, como disse o André, propõe uma mudança, uma disrupção do léxico que a gente foi acostumado, todos nós aqui, a lidar com ele, que é o da carga tributária, e todo o significado, toda a carga negativa que traz essa expressão, essa palavra. E propõe a taxa que a gente passe a olhar esse tema sob uma outra lógica, sob um novo olhar, que é o da taxa de solidariedade fiscal. André, a Constituição não cabe na nossa receita, né? E ele demonstrou isso. Esse livro faz uma comparação internacional para desmistificar isso que a gente aprende e é martelado na nossa cabeça todos os dias. O Francelino não está aqui, né? O Francelino ontem disse uma coisa interessante sobre... Ele tem formação em História. Disse, poxa, eu poderia ser professor de História, né? Quem sabe eu estaria contribuindo com o país de uma maneira diferente. Mas eu vim para cá, eu vim aqui porque aqui oferece uma condição material, um salário melhor. E muitos de nós, provavelmente, eu não vou dizer todos, né? Bom, o que nos trouxe para cá, para o fisco, muito provavelmente, ou pelo menos a maioria das vezes, foi a atração pela remuneração, não é isso? Não foi, imagino, que a gente não tenha sonhado quando criança, eu quero ser auditor fiscal, né? Veja, mas já que nós chegamos aqui, já que nós chegamos aqui, estamos aqui, somos servidores públicos e atuamos numa área estratégica fundamental do Estado brasileiro, eu acho que o mínimo que a gente deve fazer e se comprometer é em compreender esse mundo que a gente mergulhou e escolheu por razões as mais diversas. Então, eu acho que a gente tem que ter um compromisso, uma responsabilidade de não reproduzir esse léxico antigo e superado, porque entre nós mesmos, né, a gente fica repetindo a exaustão carga tributária. No Brasil se paga muito imposto, E depois a gente vem discutir a lei orgânica e a gente vai demandar a receita pública. E a gente quer mais, e a gente tem direitos. Mas, ao mesmo tempo, a gente, paradoxalmente, contraditoriamente, miseravelmente, a gente defende a redução do Estado, porque defende a redução da receita pública. E a gente não para examinar, né, esse tema sob esse novo olhar, né? O artigo 1º da Constituição, os fundamentos da República, um deles, o da dignidade da pessoa humana. O artigo 3º, os objetivos fundamentais da República, um deles, construir uma sociedade livre, justa e solidária. O artigo 5º dos direitos e garantias fundamentais, o artigo 6º dos direitos sociais. E lá tem um conjunto, um elenco de direitos sociais. É direito social, educação, a saúde, a proteção da infância, da adolescência, né, dos idosos. Isso tudo demanda o Estado e a presença do Estado. Isso tudo depende de receita pública. Então, será que a solidariedade lá do artigo 3º, não é, André? A solidariedade está presente no sistema tributário, e a gente tem um sistema tributário solidário, ou a gente vai ficar repetindo permanentemente que a carga tributária é alta no Brasil? Então, assim, a gente propõe que a gente leia. Eu li o livro, disse para o André, li mesmo, de verdade, né? Até vai autografar o livro que eu trouxe, né? E eu acho que, sabe aquelas leituras obrigatórias para quem atua no fisco? É assim que eu compreendo esse livro. É uma leitura obrigatória. A gente precisa ler, compreender, e ele já vai ser revisado também, né, André? Porque eu te apresentei um dado, só, olha, esse dado aí a gente está revisando. Eu já li 3 vezes, disse o André, porque o meu papel é revisar o livro permanentemente. Então, André, obrigado. Chegaram as perguntas e vamos lá. Chegaram 4 perguntas. 2 identificadas nominalmente, outras 2 apenas pela entidade. Pádua, do Sindifisco Pernambuco. Chegou uma pergunta do Cefaz Sergipe, outra do Roberto Fontes, aqui, Prata da Casa, e do Sinafite. Vou ler, se o André concordar, todas,
eu não li previamente, eu não sei nem se tem conexão uma com a outra, mas, enfim, se vire. Aliás, deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Tem algum aqui na plenária, algum filósofo? Filósofo. Tem engenheiro, tem contador, tem bacharel em administração, tem, né? Tem. Pois é. O André é filósofo. O André é filósofo. Eu acho que é o seguinte, a gente precisa de mais filósofos no fisco, né? Vamos lá. A primeira pergunta é: o governador de Pernambuco anunciou o pagamento das 3 folhas salariais de novembro de 2025, 13º e dezembro de 2025, e o total disso dá 5 bilhões de reais. No último balanço de execução fiscal foi divulgado que a despesa com amortização da dívida, mais juros e encargos, também dá um total dessa ordem. Qual a sua avaliação? Qual avaliação você já fez essa correlação no estado do Piauí? Primeira pergunta. A segunda, essa foi do Pado, né? A segunda, a quem interessa esse genocídio econômico no qual as disparidades entre ricos e pobres é obscena? Terceiro, há espaço para diminuirmos a regressividade no sistema tributário brasileiro? E quarta, muitos estados não repõem a inflação anual nos vencimentos dos servidores públicos, alegando falta de recursos. Qual a sua opinião dessa negativa se as arrecadações tributárias crescem? Vem cá, Tony. Inflação e reposição. Veja, o critério e a técnica de você não melhorar a qualidade do serviço público em todos os aspectos, né? Na oferta de bens, do que for, na remuneração dos servidores, em todos os aspectos do serviço público. A técnica é cortar a receita. Primeiro você corta a receita, você está aqui com o gap que eu mostrei de 600 bilhões que a gente tem em relação ao CDE, um país que deveria estar cobrando mais do que o CDE, porque aqui tem mais desigualdade. Então, a importância e o efeito disso é maior. Então, você vai lá, intervém nas receitas, os ricos não pagam tributo, como paga em outros países, né, como se paga em países que os ricos elogiam, mas não querem pagar tributo como for, e aí, com isso, você coloca o argumento na mesa que é preciso de seriedade, é preciso ver com responsabilidade, né? Nós não temos recursos. Então, recuperar recursos, falou, não, isso aqui está dado, não vai. Né? Então, o jeito que tem que estar dado aqui é precarizar a máquina pública. Então, vamos precarizar a máquina pública, vamos cortar todos os custos, que assim nós vamos melhorar. Não é isso que acontece, é o contrário, né? O IDH só vai tender a cair com isso aqui. Quero deixar muito claro que, quando você está falando em cortar custos, não generalize. Né? Se você tem um país onde tem uma experiência, e a gente faz isso o tempo inteiro, todo administrador faz isso, né? Você tem um país onde usa com mais eficiência recursos públicos, nós queremos essa experiência. Né? Você economizar e fazer mais com menos, isso é um desejo, né, de qualquer administração, seja público, seja privado. Isso não é o que está se colocando aqui. O que está se colocando aqui é que temos menos recursos do que, e quer que se resolva o problema dos recursos, da inoperância dos mais ricos com recursos, da não participação dos mais ricos com recursos, com a precarização do serviço público. Isso aqui não pode acontecer, isso é uma contradição, seja nos salários que você está mencionando, seja em todas as áreas do serviço público. Em relação a ricos e pobres, por que é que os ricos... por que é que há essa questão? Interesse. Né? O interesse dos mais ricos se prevalece, né? Dominação é uma articulação e uma forma dos mais ricos procederem da sociedade, e aí precisa haver dado, defesa, organização social, para que não haja esse controle, essa dominação que prejudica toda a sociedade. Então, o que precisa é a sociedade ser consciente, né, se armar, se educar,
né, e votar correto, ter representantes, né, o nosso sistema é representativo, não é direto, então ter representantes que traduzam de fato as vontades populares e entender o que é um representante que traduz vontades populares. É um problema, sem dúvida, mais complexo. André, olha só, do Piauí tinha a ver com a pergunta primeira, de a situação em Pernambuco, e um paralelo com o Piauí. Não foi uma pergunta do Piauí, mas fazendo uma referência a Pernambuco e Piauí, e a O quê? o Pádua faz a pergunta dizendo do gasto lá com a folha, as 3 folhas, 5 bilhões, Ah, tá. né? Tem esse dado. É isso. Ok. Não tem essa correlação, mas meu amigo Samuel, presidente do CONSAD, que é a secretária de administração do Piauí, colega aqui do Pedro, ele tem essa correlação e eu acho que a gente pode conseguir, tá bom? Claro. Por Claro. fim, aqui, André, o problema do Brasil são as arrecadações tributárias ou falta de gestão, e conectada a essa, há espaço para diminuirmos a regressividade do sistema tributário brasileiro? Há espaço, eu acho que eu respondi na apresentação, né? Está lá o imposto de renda da pessoa física, 5,4% a menos, 650 bilhões potenciais que nós não arrecadamos progressivamente do Brasil e que podia fazer muito pelo desenvolvimento do país, pela redução de desigualdades e por tudo mais. A primeira parte que foi. É isso. André, antes de te agradecer, para você fazer o agradecimento final, Pedro me pediu aqui, não é, Pedro? Quer fazer aqui uma referência ou junto com uma deferência? Então, por favor, Pedro, com a palavra aqui. Bom dia, né, a todos e a todas. Agradecer a Charles aí pela gentileza de dar esse espaço. Não estou aqui para fazer nenhuma intervenção ou pergunta, André, mas para fazer um registro. Tá? Eu tive a honra de ter a primeira versão, acredito, desse estudo lá em 2016, né, e vendi para ser apresentada. Até acho que foi você, Charles, ali, que estava organizando o congresso lá no Pará. Eu disse, olha, tem uma palestra lá do André, que ela é sensacional, e todos os auditores do Brasil, os servidores fiscais tributários, têm que conhecer, têm que incorporar e têm que difundir. Né? E aí, Charles prontamente acolheu, a gente trouxe ele para o Pará, ele fez essa palestra lá quando você virou presidente naquela eleição, e daí saiu, né? A partir daí, né? Eu acho que eu ajudei 1% ali, estimulando, né? Incentivando, né? O André nesse projeto, né? Eu acho que dei 1% de contribuição, pelo menos aí, né? Pelo menos alguém falava com ele, André, rapaz, temos que fazer isso. E eu tive uma grande oportunidade como secretário de Estado, que eu não sou mais colega apesar de ser um grande parceiro, mas não sou mais colega dele, né? Porque eu não sou mais secretário do Samuel, do Piauí. E a gente, quando tem a oportunidade, a gente tem que aproveitar. E aí, na escola de governo, viu, André? Aí eu lhe liguei uns 3 meses atrás, né? André, me passa aquela apresentação, né? Então, a gente tinha um projeto aqui que eu implementei como secretário de Estado na escola de governo para todos os servidores públicos estaduais a obrigatoriedade de 2 horas de educação fiscal, né? E 75% da sua apresentação está dentro. Então, a gente formou disseminadores, fizemos algumas imersões, aqui está uma parte do grupo, né, onde a gente fez essa formação, e hoje já está em funcionamento. Né, já temos aí umas 10 turmas, já chegamos, turmas de 20 a 25 pessoas, mas já chegamos a quase 400 servidores em todos os cursos da Escola de Governo do Rio Grande do Norte, agora conversando sobre a educação fiscal. Sabe, Charles e colegas, Francelino ainda não está por aqui, a gente precisa levar isso para... Esse lançamento, Charles, a gente precisa levar para o Brasil todo, para todos os estados da federação levar André. E lá a gente formar multiplicadores, para também conversar dentro das suas casas e começar esse movimento. Muito importante. André, muito orgulhoso aí, parabéns, grande contribuição, e que precisamos realmente mais filósofos no fisco brasileiro. Valeu, parabéns. Valeu, Pedro. Só não marquem 5 e 6 de março, porque o André já está comprometido em Belém, tá? André, com a palavra, por favor. Só agradecer as palavras generosíssimas do Pedro.
Pedro, aquela intervenção ficou. Você colocou na internet isso. Até hoje o pessoal me passa. Eu vi isso aqui, gostei. Aquela intervenção. Tem um bocado de gente participando. Foi ótimo aquilo ali. Realmente foi oportunidade. Pedro, eu gostaria de escolher os assuntos que eu trabalho na vida, mas assunto você não escolhe, rapaz. Ele é que escolhe você. Esse negócio, por exemplo, desse assunto, eu gostaria de ter falado sobre isso e alguém pegasse esse negócio e andasse com isso e eu fosse cuidar de outra coisa, sabe? Assim, tem um gosto muito amplo, né? Mas vai passando o tempo e fala, meu Deus, ninguém vai se preocupar com isso. Eu preciso me preocupar com isso, porque senão ninguém fala esse negócio. Mas é muito mais, às vezes até com certa raiva, né? De, porra, alguém precisa ir atrás. Então, quando você fala de multiplicador, para mim chega um alívio na alma, né? Porque eu gostaria que as pessoas pegassem isso e fossem levando adiante, né? E não fique como nem do Concefaz, nem meu, nem do quem for, fique das próprias pessoas, do próprio conhecimento, que isso circule, não tem que ter paternidade, isso tem que estar circulando para o debate público funcionar bem. Se você quiser uma característica final, para encerrar, é o nome Solidariedade Fiscal, Charles. Isso emergiu do meio da pesquisa. Inclusive, tinha carga tributária várias vezes na pesquisa, e quando a gente se tocou isso, conversando, Cláudia, Pedro, eu, aí a gente alterou, foi a quinta revisão que eu fiz do livro, foi tirar todo o carga tributária e colocar a solidariedade. Vamos tratar dessa forma. Rapaz, me escaparam as tabelas. Nas tabelas ainda tem lá, carga tributária. Tem nas tabelas. Não me lembrei. Né? Não me lembrei que tinha as tabelas também. Fiquei só no texto, né? E a tabela ficou. Na segunda edição vai estar lá solidariedade também. E espero que esse esforço que a gente teve, inclusive lá em Recife, o Pedro Henrique, que estava com a agenda, foi para lá, e quando eu falei isso, aí ele falou, e eu me esqueci desse negócio, e eu estou com medo que na minha apresentação que eu vou fazer agora eu tenha colocado carga tributária aqui. Mas, bom, não colocou. Mas, bom, muito obrigado, gente, por todos. A honra estar contigo aqui. Você sabe o prazer, a honra que me dá. Fico muito honrado de estar acompanhando seus projetos há quantos anos, né? Sou seguidor tu e de Pedro. Não sei se estão, eu estou sempre trabalhando conjuntamente. E um prazer estar com os colegas aqui, com todos os colegas do Brasil, né, que estão participando disso aqui, que seja bem produtivo e que vocês encontrem e melhorem o rumo da política brasileira, que está precisando muito da intervenção de vocês. Muito obrigado, muito prazer de estar aqui. Gratidão, André. Gratidão. Vamos lá. O cerimonial agradece a participação do nosso mediador Charles e também do nosso painelista André Horta. Convido agora Charles para fazer a entrega, né, de uma pequena lembrancinha ao nosso painelista André Horta. Volta! Enquanto isso, já informo a vocês sobre o encerramento hoje à noite do nosso 20º Conafisco e do nosso 9º ENAP. Vai acontecer hoje no Hotel Imirá. Se faz necessário novamente o uso da pulseira para acessar o local. Então, vocês procuram o responsável de cada uma das delegações de vocês, tá bom? Para pegar esse credenciamento. Vamos cumprir os horários. E, mais uma vez, eu repito que vamos realizar a entrega dos certificados através do e-mail que vocês fizeram a inscrição a partir da próxima semana, aos que obtiverem mais de 75% de presença. Então, não esqueçam de registrar sua participação com os nossos recepcionistas.